cedo agora a palavra para o senhor Fernando Valcácer. Obrigado, senhor deputado. Eu agradeço o convite para participar dessa audiência, louvo a iniciativa, acho da maior importância que haja um espaço para debate dessa questão tão fundamental, né, para o desenvolvimento do país, como é a questão do licenciamento ambiental. Como nós todos sabemos, o licenciamento ambiental, instituído em 1981, pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ele é, sem dúvida nenhuma, o principal instrumento dessa política. Não há nenhum outro dos vários previstos naquela lei que possa se comparar ao licenciamento. Por quê? Porque ele se baseia, assim, basicamente, em algumas premissas que são inafastáveis. O fato de que esse licenciamento ele tem que se fazer sempre sob a égide da participação, de acordo com o que prevê, inclusive, o princípio 10 da Declaração do Rio, aqui de 1992, e com a participação da sociedade também inafastável. A Constituição também vai nesse mesmo caminho, na medida em que ela fala do dever, da obrigação que o poder público tem de preservar o meio ambiente, e propõe um caminho que, sem cair na tentação de inviabilizar o desenvolvimento do país, mas que proteja o nosso patrimônio ambiental. É um patrimônio que, quanto mais o tempo passa, mais deveria ser valorizado, na medida em que a crise ambiental se agrava, em que os alertas aí sobre perda da diversidade, sobre aquecimento do clima, se tornam cada vez mais assustadores. E licenciamento ambiental, criado em 1981, durante muitos anos o Brasil se comportou como se não houvesse o licenciamento ambiental. Tanto que, em 1998, quando surge a Lei de Crimes Ambientais, a ausência de licenciamento ambiental das atividades poluidoras foi definida como crime. E aí, pela primeira vez, atentou-se para o fato de que o licenciamento ambiental era obrigatório. E foi uma corrida na tentativa de fazer com que a entrada em vigor da Lei de Crimes Ambientais fosse sobrestada por até 10 anos. O presidente da República chegou a mandar uma medida provisória ao Congresso. Naquele momento, houve um grande debate em relação a isso. E de lá para cá, o que se assiste são assim, a reiteradas tentativas de alteração da legislação relativa ao licenciamento ambiental, e muito pouco preocupadas, em sua quase totalidade, a gente pode dizer assim, em melhorar esses princípios básicos do licenciamento, que são a transparência administrativa e a participação da sociedade. Me parece que é mais ou menos isso que a gente vê em relação a esse projeto. É claro que o processo de licenciamento ambiental não é o ideal, está muito longe da perfeição, são feitas diversas críticas a ele há muitos anos, que o licenciamento ambiental demora, que o licenciamento ambiental é muito caro. Aí ele demora, em parte, porque são demorados mesmo, têm que ser demorados, os processos de licenciamento ambiental, para que os danos ambientais possam ser adequadamente avaliados, e, em parte, porque o governo não investe na capacitação dos órgãos públicos que devem cuidar do licenciamento ambiental. Então, a gente assiste a processos que ficam nos órgãos ambientais por um prazo que realmente nada justifica. Só que a legislação ambiental não tem nada a ver com isso. Isso aí são problemas de escolhas que o povo brasileiro, que a sociedade brasileira faz, de investimentos em órgãos ambientais, e isso é uma questão recorrente, não é privilégio nesse governo, fala-se muito no desmonte de políticas ambientais, que é verdade, que a gente está assistindo agora, de uma forma nunca vista antes, mas o fato é que nenhum governo jamais se preocupou com a questão ambiental e com o licenciamento ambiental da maneira que ela deveria ser feita. Esse texto base, que está sendo discutido agora no Congresso,
né? Eu, evidentemente, não vou ter tempo aqui para me debruçar com mais profundidade sobre alguns dos pontos que justificam esse meu entendimento de que o texto representa um perigoso retrocesso, né? Por quê? Porque se está abandonando a ideia do balanceamento entre um projeto de desenvolvimento nacional, que é inadiável, que é justíssimo, e a proteção do meio ambiente. Né? O que está sendo discutido aqui, em vários dispositivos, né, vai representar, afinal das contas, um inaceitável retrocesso, né, que compromete gravemente, eu acho, a qualidade de vida das populações futuras e das gerações futuras do Brasil. Eu vou dar só alguns pequenos exemplos, assim, porque senão ficaríamos aqui a tarde inteira, a noite inteira, discutindo alguns deles. Mas vou só tocar em alguns deles. Por exemplo, a ideia do princípio da celeridade, né, que é expressa em um determinado momento do texto e que o acompanha o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro estamos preocupados em que o licenciamento seja expedito, que ele seja célere. Né? Talvez um pouco por conta dessa demora injustificável, né, que realmente existe, mas por quê? Por que essa pressa toda? Não é? Veja bem, os danos ambientais, eles nem sempre são previsíveis assim, de estalo, no primeiro momento. Né? Para isso é que os estudos ambientais, principalmente estudos de impacto ambiental, eles convocam equipes multidisciplinares. Né? Tem que ser avaliados vários aspectos, e muitas vezes não são, né, da maneira que deveriam ser. Então, eu acho assim, que essa ideia de correr com o processo, que está presente assim, em vários momentos do texto, eu acho que é alguma coisa que a gente deveria pensar. Vamos fazer com que o processo ande de uma maneira mais razoável? Sim, mas não diminuindo prazos, por exemplo, para que sejam ouvidos órgãos como a FUNAI, como o IFAM, como os diretores das unidades de conservação. A gente sabe o tamanho, o peso da burocracia no Brasil. Então, dá a esses órgãos 30 dias para se manifestarem sobre os processos de licenciamento, sabendo-se que, em 30 dias, o processo provavelmente não vai nem sair da mesa do funcionário, né, que o recebeu, no máximo vai para uma mesa ao lado, mas jamais esse processo vai ser devidamente avaliado nesse prazo de 30 dias, né, ou prazos semelhantes. Isso não vai existir enquanto a gente não investir, né, no aparelhamento desses órgãos, né, fazer com que eles realmente funcionem. Então, me parece um absurdo. E aí, o que se faz? Né? Quer dizer, se a gente insiste nisso, qual é o perigo a que nós estamos expostos? Né? É que obras que vão interferir fortemente em unidades de conservação, em terras indígenas, que não vão levar na devida conta o patrimônio cultural brasileiro, vão sair do papel rapidamente. Né? Rapidamente, vamos em frente. Mas vamos em frente para onde? Né? Eu acho que essa é que é a grande questão. Eu acho que é isso, né, que a gente tem que pensar com muito cuidado quando a gente estiver discutindo esse projeto de lei, porque isso não é brincadeira. Né? Nós estamos falando do futuro da sociedade brasileira. Né? Os alertas, como eu disse antes, são assim cada vez mais fortes, né? Cada vez mais incisivos, né? Sobre o que está acontecendo com a Amazônia, por exemplo. Né? Cientistas estão avisando que mais um pouquinho de desmatamento e a Amazônia vira uma savana. Né? Então, esse patrimônio que o Brasil tem, que nenhum outro país do mundo tem, está hoje, né, sob ameaça, e eu não vejo em que medida esse projeto de lei que está sendo discutido agora pode representar algum tipo de esperança de que esse desmatamento diminua, né, ou se torne mais racional, muito pelo contrário. Né? Assim como as obras, a dispensa de licenciamento ambiental para diversas obras de estrutura e infraestrutura fundamentais, que todos nós aqui sabemos quão poluidoras podem ser, quão destruidoras de recursos ambientais podem ser, é algo que também é inimaginável. Né? Por que isso? Né? Por que isso? Vamos fazer um desenvolvimento, sim, isso é uma justa aspiração da sociedade brasileira, mas vamos tomar cuidado, né, com aquilo que a gente está
em vias de destruir, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria assim, tomar muito cuidado, né, com essa questão da dispensa de licenciamento, a fusão de licenças, né, a permissão para que determinadas obras possam ser iniciadas antes da licença de operação, só com a licença de instalação, né? Qual é a garantia que se tem de que o projeto aprovado na licença de instalação vai ser executado nos termos daquela licença, né? Eu diria que, muito provavelmente, não vai ser, né? Então, aprova-se um determinado projeto e executa-se outro, né? E esse projeto de lei aqui permite, né? Simplesmente permite. Isso é extremamente, obviamente, perigoso. A possibilidade de revisão das condicionantes ambientais, as condicionantes são a garantia que se tem, né, de que a destruição vai ser, teoricamente, razoável, que se vai conseguir equilibrar mais ou menos a proteção do meio ambiente e tal. Mas o projeto abre a possibilidade de o empreendedor simplesmente passar por cima das condicionantes, né? Dizer que, e tem fala assim, de acordo com um parecer técnico, né? Alguma coisa assim, então ele diz assim, olha, tem aqui um parecer técnico que diz que esse condicionante não pode ser cumprido, não deve ser cumprido, não vai ser cumprido, e vamos em frente com a obra, sabe? Eu acho que isso não devia entrar na cabeça de ninguém, na minha, pelo menos, não entra. Outra questão também gravíssima é que esse projeto de lei ele disponibiliza para a sociedade o relatório de impacto ambiental. Beleza, ótimo, palmas. Só que ele não fala em disponibilizar o EIA, o Estudo de Impacto Ambiental. Há várias decisões da Justiça, já há de anos no Brasil, dizendo que o EIA é obrigatório, você tem que disponibilizar o EIA, né, que é o estudo mais completo, mais sofisticado, poucos entendem, né, muitas vezes tem que vir um funcionário com carrinho de mão, carregando o EIA, mas não é por isso, né, e há essas decisões da Justiça, que se vai dispensar o EIA. Tem que ter o RIMA, sim, claro, porque é o RIMA que vai fazer com que o cidadão comum entenda aquilo que está sendo discutido, né? Mas não se pode deixar para lá o estudo de impacto ambiental. Tem essa questão da participação das chamadas autoridades envolvidas, né, que, pelo texto do projeto, não teria caráter vinculante, ou seja, FUNAI, estamos passando aqui por cima da terra indígena, tudo bem? Né? A FUNAI diz, não, mas vamos passar. Por quê? Vamos passar porque não tem caráter vinculante a sua observação, né? Vamos entrar com uma atividade de mineração em unidades de conservação de proteção integral, mas o responsável por aquela estação ecológica, né, de Tamoios, por exemplo, né, vai dizer assim, não, aqui não pode, mas não, vamos passar porque a autoridade ambiental, o órgão ambiental, que estão nesse estado que a gente está assistindo agora, né, que estão nesse momento, né, sendo violentamente atacados, né, estão sendo destroçados, eu acho que a gente pode dizer assim. Então, essas autoridades vão dizer, não, olha, muito obrigado pela sua manifestação, mas o projeto vai em frente, né? Então, são pontos que eu acho assim, que são extremamente preocupantes, né? Que estão a merecer a atenção da sociedade brasileira, porque mexem repito, mexem com o futuro das nossas gerações, mexem com o futuro que nossos filhos e nossos netos aqui vão poder esperar, e por isso eu louvo o deputado, eu louvo a iniciativa da Câmara dos Deputados, né, de colocar o texto em discussão, para que possa ser visto, possa ser avaliado minimamente pela sociedade, o conteúdo, né, daquilo que está sendo visto aqui agora. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, professor. Eu gostei que o senhor levantou diversos